recadinho, né? Esqueceram de nós quando a gente era criança, o que a gente for, as palavras que eles utilizam, né? Por exemplo, eles podem enviar tais imagens, né, de contato que a gente tem com uma televisão, né? Quando a gente é criança, a gente lembra de algumas espécies de conflitos, né? Conflitos, e aí a gente que acabou sendo vítima, né? E foi para em um outro mundo, assim, estava sendo uma espécie de aquisição, né, para uma outra visão, né? Porque a gente acorda que está assim com tais termos, né, em vista, que buscou tais termos e que os olhos que pesquisam e que através do brilho de ver, enxerga o que os olhos pesquisam e por isso tem essas informações. E é quando cabe em outro que foi ver, pesquisou as mesmas coisas e tem essas informações, e se é que elas são iguais, porque as diferenças é que a gente tem, né? Se a gente for gêmeos, ou por exemplo um clone, tem um clone, ele está em outro tempo, e então não vai ser o mesmo momento da vida para essa pessoa se ela vem igual a outra, igual um clone. Ela vai ter outros momentos. Então, talvez se depare com tais sintonias assim, de informações que está aí na internet, né, que fica na rede. E aí é um bando de copia e cola. São assuntos que podem ser inseridos em nós também. E a partir disso, tais perguntas, a gente tenha tais respostas como informações. Ao invés de a gente ter um modo pacífico de pesquisar sobre a palavra que você fala, se você usa a língua, se você quer dizer que a literatura e tem a matemática junto com a literatura, e através desses cálculos você tem um raciocínio de terceiros ou de pessoas que podem estar acima do teu nível de obediência, ou pessoas que são procuradores de respeito e que te classificam, que sejam de um poder e que te classificam por ter tais respeito, e que a gente não se coloca contra o próximo, mas a gente é pressionado porque existe essa forma da gente conversar, dialogar. E a gente não pode rebaixar muito o assunto, senão a gente cria tais ofensas contra nós mesmos. Por isso, essas palavras precisam ser cautelosas, né, cuidadosas, para nos dar incentivo e que a gente tenha força, e não é assim, eu tô pedindo ajuda, criando um monte de pedidos de ajudas que vai levar a pessoa a ser pior, porque se é para melhorar a vida, então vira um circuito disso, da ajuda. Mas como a gente tem o que fazer pra gente desafogar-se, vamos por assim, por causa das pragas, né, que existem e que vão aglomerando-se, elas que não fazem parte do nosso dia a dia, plantas que possam criar insetos, e que talvez a gente que não esteja acostumado com aquilo, ou que a natureza das entidades, né, esse mecanismo das entidades de registro, né, do Ministério da Educação, isso é que deve nos separar assim por visão do que viria das entidades, para saber essa forma de cadeia alimentar dos animais que está ao nosso redor. Talvez isso que nos prejudica, né, no mecanismo da obra, da construção
construção civil, porque é isso que pode nos ofender. É um inseto que nos atrapalha, uma picada, uma, uma febre, né? Um vírus, alguma coisa assim, que talvez cause uma espécie de quedas nas práticas, né? De ir construir. E vai de quem, né? Que está com toda esta elaboração, né? Porque quem não tem assim um mecanismo de estar dentro destas rotinas, então não está atrapalhando, né? Alguma coisa assim. Não está indo, busca, em busca, em busca. E aí descobrir lá no trabalho o que é para ser feito, alguma coisa assim, também não está persistindo, né? Tem um erro maior, assim, se as pessoas estão falando dos problemas que a gente tem e que a gente deve resolver, em vez de ir em busca de estar, né, de uma grandeza de valores e ali tentar se encaixar. E depois a gente sabe que o que fica para trás talvez não seja o esperado, né? Por um grande negócio que quer a perfeição 100%. Por isso, esses caminhos de dizer sobre cautelas, sobre cuidados, e que a gente encontra assim vestígios que possam nos dar tais orientações e que nos deixam num respeito, e não estamos cativando a ética de desrespeito, criando animais no meio da cidade, aglomerando aí esse mecanismo da engenharia da construção civil, que tem uma ligação com inúmeros impostos, e que o que é precioso mesmo é o que a gente tem, e não é assim, digamos, os valores, mas eles são preciosos mesmo, mas o que a gente já tem é o que a gente já conseguiu fazer, e o que existe em valores é o esperado, assim, vamos supor, se é direcionado a investimentos, então estamos à esperança. O que temos é o que a gente deve realmente cuidar. Por isso, esses caminhos de se cuidar e ter tais instruções, que não é assim medo, mas sim uma instrução de coragem e respeito. Valeu, até mais.